Nesse vídeo você vai aprender a transformar imagens em 2D, simulando 3D com profundidade, onde você consegue criar um movimento, como se uma câmera estivesse passando na sua imagem. Tudo isso aqui no Adobe After Effects com um efeito chamado Parallax. É bem simples, bem prático, vou mostrar para vocês, bora lá para o nosso tutorial. E galera, a primeira coisa que a gente precisa fazer para criar o efeito Parallax em uma imagem é você ter uma imagem onde ela contenha alguns planos, tá? O que eu digo com um plano? Por exemplo, essa imagem que eu estou mostrando para vocês, a gente tem um personagem em cima de uma pedra, ele está em primeiro plano. Pode ver que ele está até em bastante foco na imagem, né? Ele está bem na nossa frente e tem uma montanha à frente, aqui à direita, a gente tem uma montanha que ela está em segundo plano. E também temos uma outra montanha que está em terceiro plano. E mais ao fundo aqui, podemos dizer que tem uma montanha que está em quarto plano e o nosso céu em quinto plano. São isso. Para a gente criar esse efeito parallax, a gente precisa separar essas camadas, porque aqui a gente tem uma imagem só. A gente precisa separar cada uma delas. Então a gente precisa utilizar o Photoshop, ou você pode trabalhar dentro do After Effects, que é um pouco mais difícil, ou também utilizarmos aqui a ferramenta, a Photopea, aqui ó, essa aqui, que é o editor de fotos online, que ele simula o Photoshop, tá? E também vocês podem me acompanhar, caso você não tenha o Photoshop, por aqui pelo Photopea, beleza? Então voltando aqui pro Photoshop, a gente precisa separar essas camadas. E para isso, então a gente vai usar a ferramenta de seleção. Vamos começar selecionando o nosso personagem aqui, ó, com a ferramenta de seleção de objeto, eu clico nela e eu vou criar essa seleção aqui, ó, em toda essa parte aqui. Ó, já selecionei ele. A gente não precisa se preocupar tanto com os detalhes, mas com essa ferramentinha aqui de pincel mesmo a gente consegue fazer isso, ó. Selecionar mais ou menos aqui, ó, pintar o pezinho dele ali, pra não ficar na área de fora, calcanhar dele também. A gente vai isolar esse personagem aqui, selecionar somente ele, tá? Beleza. Até aqui eu poderia até também com Alt pressionado, né, fica com um sinalzinho de menos, a gente consegue apagar essa máscara, né, com a ferramenta aqui, ó, pincel de seleção. Beleza. Uma coisa eu já não fiz aqui que eu deveria ter feito é duplicar essa camada. Deixa eu duplicar ela aqui, deixar ela aqui embaixo, criar um cadeadinho aqui. Agora eu vou clicar aqui na ferramenta mover e criamos uma seleção. E eu vou criar uma máscara agora, tá? Para isolar esse personagem. A gente vem aqui nesse botãozinho, a gente cria essa máscara, ele apagou. Se a gente olhar essa máscara, tudo que está em preto está oculto, o que está em branco é o que está visível. É isso que a gente fez. Agora, o que eu vou fazer? Eu vou remover o personagem do nosso plano de fundo, tá? Deixar somente a paisagem. Vocês vão ver depois no After Effects, quando a gente for usar as câmeras, que às vezes aparece um pouco do fundo, porque a gente recorta a imagem, então é bom a gente dar uma trabalhada nisso agora. Então, para a gente remover o personagem aqui dessa imagem, eu venho aqui na própria máscara que a gente criou com Ctrl pressionado, dou um clique com o mouse, beleza, criei, voltei com a nossa seleção. E vou clicar na camada de baixo, essa aqui, e vamos em preenchimento generativo. E vamos gerar. E aqui a inteligência artificial do Photoshop vai fazer uma leitura e vai criar uns pixels ali, a inteligência artificial vai identificar e vai criar. E isso aí que o Photoshop fez, ó, a ferramenta generativa, ó, reconstituiu e removeu o carinha ali, ó, beleza? E ele criou uma camada nova de preenchimento que ele gerou, né, pelo preenchimento generativo. Então a gente seleciona as duas, botão direito e converte em objeto transparente, tá? Agora vamos continuar fazendo a nossa seleção. Agora eu vou selecionar as montanhas, tá? Temos duas montanhas aqui. Deixa eu selecionar a ferramenta de novo aqui de seleção de objetos aqui e vou duplicá-la também, tá? Dupliquei, vou renomear como montanha 1. Clico nela e vou fazer essa seleção aqui, ó. Não selecionou muito bem, a gente pode vir aqui com o nosso pincelzinho de novo. Pinta aí, aumenta o tamanho, ó, a gente pode caprichar aqui a seleção, beleza. Criamos a seleção, vamos criar uma máscara novamente. Então, cliquei na máscara, agora isolei essa parte aqui. Agora, vamos duplicar novamente nosso preenchimento generativo lá de baixo e vamos digitar montanha 2. E, novamente, com a nossa ferramenta de seleção de objeto, vou selecionar aqui. Vim com o nosso pincel também, fazer essa seleçãozinha aqui, mais ou menos aqui, e criar a máscara novamente. Então ele vai ficar assim agora, deixa eu ocultar de baixo, ó. E o nosso personagem. Vou ocultar tudo agora e voltar com o nosso plano de fundo lá. Agora a gente vai selecionar a nossa montanha lá do fundo. Deixa eu duplicar, montanha, fundo. E beleza, ferramenta de seleção novamente, selecionei o carinha aqui, ó. E vou criar essa máscara novamente. Criei outra máscara, só que ele apagou umas partes, ó, até deixa eu tirar a visibilidade, ó, e tirar do fundo, colocar todas, ó.
Ele deixou esse buraco ali, então a gente vai ajustar com o pincel. Seleciona o pincel, deixa ele em branco. Se não tiver em branco, você pode apertar o D, ele zera o seu pincel e a gente deixa em branco. Se pintar de branco, a gente revela. Então a gente vai revelar aqui, ó, essas bordinhas aqui, ó. A gente pode melhorar isso depois eu mostro pra vocês o ajuste final, tá? Isso aí, mas só uma leve corrigida aqui, show de bola. Agora, vamos selecionar o nosso céu. Nosso céu, nossa última imagem que restou. Vindo aqui, ferramenta de seleção de novo. E selecionei o céu, criei a nossa máscara. Então, se eu ocultar tudo agora, lá está o nosso céu. Agora a gente vai começar a trabalhar essas camadas aqui para não ficar aparecendo o fundo transparente, tá? Essa primeira aqui já está pronta, então só vou dar 2 cliques aqui e colocar personagem. A nossa montanha 1 também está pronta, então vou deixar como está, a montanha 2 também. O que a gente precisa ajustar é essa montanha fundo, porque a gente precisa ajustar ela, tá? Para ela ter umas bordas a mais aqui, adicionar pixels aqui, para não ficar mostrando na hora que a gente for usar a câmera no After Effects fazer o efeito parallax. Já mostro para vocês o que a gente vai fazer aqui. Eu vou criar uma nova camadinha em cima dela, clicando ali no mais, e venho aqui na nossa ferramenta carimbo, e eu vou fazer o seguinte aqui. Eu vou aproximar, com o Alt pressionado, vou dar um clique, e vou vir aqui, ó, passando o pincel, ó. Venho de novo, com calma. Ó, se perdeu o pincel, a gente volta, tentar copiar dos pixels mais próximos aqui, ó. Vai apertando Alt e duplicando e passando o pincel. Não precisa se preocupar tanto com o detalhe aqui, porque isso aqui ele vai ficar praticamente ocultado lá no After Effects, né? Isso ajuda depois lá na hora de criar o parallax lá, porque aí a gente pode apanhar. Lembrando, galera, eu só tô conseguindo fazer esse efeito em uma camada porque eu estou com a amostra atual e abaixo, tá? Então, por isso que eu estou conseguindo aplicar esse efeito aqui. Aqui fechou. Vou selecionar as duas, botão direito, converter objeto inteligente, vou digitar aqui montanha fundo. Toda hora escrevo errado montanha. Agora vamos para o nosso céu. A gente precisa fazer o mesmo com o céu, mas aqui também não precisa de tanto detalhe, tá? Então, mesma coisa, cria uma nova camadinha ali em cima, mais ou menos nesse ponto. Se não pegar bem, não tem problema. Aí fechou. Cadê o nosso céu? Céu. Eu não renomeei, tá lá embaixo. Deixa eu ver. Isso aqui. Converter em objeto inteligente. Todas estão separadinhas, ó. Então a gente tem aqui o nosso personagem. Temos a nossa montanha do fundo. Aqui a montanha 1, montanha 2. A gente vai organizar isso lá no After Effects, tá? Então, Ctrl Shift S. Deixa eu salvar aqui a nossa composição parallax. Então vamos importar agora o nosso projeto aqui para o After Effects, que a gente criou no Photoshop. 2 cliques, composição parallax, e a gente importa como composição, importa e ok. Ele criou aqui as layers, uma pastinha, e também nós temos a nossa composição aqui. A gente dá 2 cliques, a gente entra, estão todas as camadas que a gente separou estão aqui, ó. Tudo certinho. E a gente vai agora ativar o 3D dessas camadas para a gente fazer essa separação. O que acontece? Como funciona o parallax? Tudo que está mais ao fundo se move muito mais devagar, muito mais lento do que o que está em primeiro plano, que está mais à frente. Ou seja, o que está em primeiro plano, nosso personagem, ele vai ter esse movimento mais rápido quando a câmera estiver passando. O que está ao fundo vai se movimentar bem mais lento. Então a gente precisa criar um eixo a mais aqui, porque a gente está em 2D, nesse ambiente 2D, a gente só trabalha o eixo X e Y, né? A gente consegue só fazer isso. A gente tem que criar um terceiro eixo, que é o Z, que é quando a gente clica nesses quadradinhos aqui, ó. Se eu clicar, por exemplo, aqui no personagem, agora eu tenho esse segundo eixo aqui, ó, que é o Z, que a gente consegue criar profundidade. Então agora a gente vai fazer essa separação das camadas para depois a gente animar com a câmera. Bora lá então. Para a gente conseguir visualizar melhor aqui, eu vou vir aqui na opção de 3D View e a gente vai botar aqui por topo, tá? Aqui em topo a gente enxerga todas de cima. Como estão todas agrupadas, vai ficar essa linha aqui, mas todas as camadas, todas as imagens estão aqui, ó. O que eu vou fazer? Eu vou deixar o personagem, vou deixar ele no eixo 0. Eu vou só mudar a ordem das coisas aqui, vou deixar o meu personagem embaixo, a montanha aqui, a segunda montanha, a montanha do fundo e o céu lá no fundo, lá em cima, na camada de cima, tá? E aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar a nossa montanha 1 e vou levar ela mais ou menos até aqui, ó, até o finalzinho, tamanho da nossa composição. A montanha 2, eu vou levar ela um pouco mais para trás, criar mais uma distância um pouquinho maior. A montanha do fundo, eu vou pegar o eixo Z
e vou levá-la bem lá para trás, ó, criar essa distância. E o nosso céu, eu vou levar mais ainda, eu vou levar lá pro fundão lá. Depois a gente ajusta isso, as distâncias, porque pode ser que aconteça isso, ó. Deixa eu mudar a visualização agora e colocar em Custom View. Aqui em Custom View a gente consegue ter essa visão geral, né? Deixa eu trazer para cá. Aqui a gente consegue ver, ó, a distância, ó. A gente poderia até separar mais isso. Quanto mais separado, mais lento, mais bacana é esse movimento. A gente poderia fazer isso. Então a gente pode até voltar aqui pro topo e aumentar essa distância da montanha 1 mais assim um pouco, a montanha 2. Vou voltar agora para a visualização normal, que eu vim aqui na visualização e vim em Active Camera. E deixa eu visualizar. Ficou assim, tudo bugado, tudo espalhado, porque a gente criou essa profundidade. Agora a gente precisa começar a ajustar esses elementos da tela. Antes da gente começar, vamos criar uma câmera. Botão direito na nossa timeline, New e Camera. Aqui na câmera a gente vai deixar uma câmera com uma lente de 24mm. Aqui, galera, quando menor o número, mais aberta, maior é o campo de visão dessa câmera, tá? Então vamos deixar em 24mm, que tá legal. Dá até pra deixar em 20, mas eu vou deixar em 24, é um tamanho de uma câmera legal, tá? Se eu deixar em 50, aqui ele vai cropar, ele vai aproximar muito. Então vamos deixar em 24 e ok. E eu vou apertar o botão direito de novo, New e New Object. A gente vai criar um objeto nulo. Cara, isso aqui é como um objeto, como é que se posso te dizer? É uma camada transparente, ele não existe. A gente vai usar ele só para movimentar a câmera, porque a câmera é meio chatinho da gente trabalhar com ela ali, só com a câmera. Ó, a gente poderia vir aqui e trabalhar com essa câmera, mas a gente vai usar um nulo que é melhor para a gente fazer o controle dessa câmera aqui. Então o que a gente vai fazer? A gente vem aqui na câmera, primeiro vamos ativar o 3D dela, aqui ó, no nosso objeto nulo. Eu vim aqui ó, nesse Pick Whip, nesse bagulhinho aqui ó, e coloco ali no nosso objeto nulo. E agora a gente pode posicionar as coisas aqui na tela. Se eu apertar o P, a gente abre o Position. E aqui no eixo Z, a gente pode até puxar por aqui e afastar e tal. Também não tem problema. Ó, a gente aproxima aqui, ó. Ou por aqui também a gente tem um controle melhor. A gente vai trazer as coisas pra cá. E vamos posicionar, reposicionar tudo direitinho aqui, tá? Então o nosso personagem, ele tá muito grande ali na tela. Aperta o S de Scale e a gente diminui um pouquinho o tamanho dele ali, deixa ele mais ou menos aqui. Nossa montanha 1 por enquanto deixa lá, a nossa montanha 2 aperta o S de escala também, e a gente aumenta o tamanho dela, mais ou menos aqui. Provavelmente a gente vai ter que fazer mais outros ajustes depois, então não vou me preocupar muito agora. A montanha do fundo, vou aumentar um pouco o tamanho, ela tá bem lá no fundo, né, mais ou menos assim. Depois a gente posiciona tudo direitinho. O céu, a gente pode aumentar bem o céu, é o menor problema. A gente pode aumentar bem o céu aí e tá show. O que eu vou fazer? Vou clicar nesse reloginho aqui de Position, se não estiver aparecendo para você, aperta o P aí, P, lá no 10 mais ou menos, vou levar bem para frente aqui, ó. Trazer esse cara bem para cá, ó. Ficou uns buracão ali, mas a gente ajusta agora, ó. Lembra que eu falei lá pra gente tomar cuidado na hora de criar as camadas, né? Pra gente fazer umas bordinhas a mais. Mas agora a gente trabalha, a gente ajusta agora. A gente pode aumentar essa montanha, o tamanho da montanha do fundo, o tamanho dela. E até aumentar um pouquinho o tamanho desse morro aqui também, deixa eu ver. Eu vou aumentar a montanha 2, a escala dela, deixa eu ver. E também vou aumentar a escala de fundo. Mais ou menos isso aqui. Agora aqui é só questão de ajuste, né, galera? Agora aqui é um trabalhinho que a gente tem que ir ajustando. Quase pronto. Aí, fechou. Se fosse um drone, tá subindo. Então aqui a gente pode brincar agora com essas posições, com a escala. A gente poderia vir aqui na câmera, por exemplo, daqui embaixo, o Camera Options, ativar essa opção aqui, ó, Depth of Field, que é o desfoque de câmera, além de ajustar os parâmetros da câmera. Aqui, quanto maior o desfoque. Então tomar cuidado para não pesar a mão. E o foco de distância é isso aqui, ó. Deixa eu botar 2 visualizações para enxergar melhor e aproximar aqui. É isso aqui, ó. Vocês estão vendo que o nosso personagem tá ali, né? Ele tá aqui. O foco, que a câmera vai se movendo, tá aqui, ó, na frente. Na verdade tá muito mais à frente, né? E tá lá, ó. Aqui. Então eu posso trazer um foco para trás dele aqui, ó. Pode ver que desfocou, né? Ó. Porque ele é o foco. A distância do foco é ele ali, ó. Aí a câmera vai passando.
obviamente não desfocou, porque eu preciso mudar agora o foco. Então eu poderia, por exemplo, criar um keyframe aqui, nesse ponto, e lá no final eu diminuir bastante, aumentar bastante o foco aqui, para revelar a cena de fundo, ó. Aí conforme vai se aproximando, ele tá em foco, ele vai desfocando, ó, perdeu um pouquinho de desfoque, queria esse maior realismo, né? E a câmera vai aproximando. Eu vou exibir agora, mostrar para vocês em tela cheia para ficar melhor, para vocês terem essa ideia aqui, tá? Ó. E é isso aí, galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa teu like, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificações e até o próximo vídeo. Um grande abraço.